Olá, muito boa noite para você de casa, para você que está no seu trabalho também, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND desta quarta-feira. E olha, o tema de hoje que nós vamos falar vai ser, acho que até uma grande novidade para você, hein? Porque, claro que você já deve estar cansado de ouvir falar de tecnologia, de avanço tecnológico e tal, mas você sabe quem é que está por trás da tecnologia? Quem são as pessoas que pensam exatamente as mudanças, né? Todas as inovações tecnológicas que a gente vê no nosso dia a dia? Tem um grupo, por exemplo, que eu acho que vai ser inédito para você. A gente vai falar de um grupo extremamente especializado chamado STEM, do inglês, que significa ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Na verdade, a gente vai entender um pouquinho melhor que grupo é esse. É um seleto grupo que só tem os melhores profissionais de ponta mesmo, na área de tecnologia e que ajudam aí não só o mundo inteiro, mas também Santa Catarina a se desenvolver cada vez mais. E para a gente falar um pouquinho sobre essa inovação tecnológica, para falar sobre o grupo STEM, de onde é que surgiu, o que eles fazem, a gente está recebendo aqui um convidado muito especial, que é o Tiago Corbi, que é gerente de educação básica e profissional da Fiesc, que já está aqui com a gente. Muito boa noite, Tiago, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Um prazer estar aqui com você e com o nosso público em casa. Maravilha, seja muito bem-vindo também aqui. Bom, como eu já adiantei aqui para o pessoal de casa, né, a gente vai falar um pouquinho desse grupo STEM, que é um grupo extremamente especializado de profissionais que ajudam a desenvolver a tecnologia. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da importância mesmo desse desenvolvimento de tecnologia para qualquer país e para qualquer estado, para qualquer cidade, né? No sentido de transformar sempre a sociedade onde a gente vive. Por que isso é tão importante, hein? Alexandre, a importância disso está muito conectada com a inovação, com o empreendedorismo. Hoje, os principais países com índice, indicadores econômicos de competitividade, eles trazem essas áreas, né, que você citou há pouco, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, como fundamentais para desenvolver a economia, seja ela de um estado ou de uma nação. Então, são esses os profissionais que estão conectados com tecnologias inovadoras. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a indústria 4.0, um Sim. conjunto de tecnologias diferenciadas que marcam aí a quarta revolução industrial. E aqui a gente está falando de tecnologias até então um pouco desconhecidas, mas que cada vez mais está fazendo parte do nosso dia a dia, como a inteligência artificial, a internet das coisas, a robótica, a realidade aumentada, são tecnologias muito presentes no dia a dia e são esses profissionais STEM que realmente fazem, que trabalham com isso e que buscam, então, trazer essa inovação. E não tem uma sociedade competitiva, desenvolvida, sem inovação. E aqui Santa Catarina, com certeza, é uma terra muito fértil, de muitos bons profissionais, e que temos certeza que esses profissionais eles vão fazer sim a diferença num futuro muito próximo, Alexandre. Agora, como é que a gente, por exemplo, pode dizer que surgiu esse grupo STEM? Surgiu onde? Foi nos Estados Unidos mesmo? Ele foi um movimento que surgiu na década de 80, Ah, então de 80 realmente ainda? sim, é muito, muito recente, Alexandre, faz pouquíssimo tempo que essa discussão, e ela surgiu muito no sentido de que as universidades que ofertavam cursos de engenharia, elas tinham muita dificuldade de atrair este público jovem, e aqueles que faziam esses cursos de engenharia acabavam abandonando, por às vezes uma dificuldade da educação básica oriunda. E você sabe, né, que o curso de engenharia ele é muito pesado ali nos primeiros anos, tem muito cálculo, tem muitos, né, modelamento geométrico, desenhos, física, e aí os alunos realmente tinham muita dificuldade e acabavam abandonando esses cursos. E lá nos Estados Unidos também surgiu uma discussão também muito forte sobre a qualidade desses engenheiros que já estavam formados, se realmente eles estavam aptos, se eles estavam desenvolvendo inovação. E aí realmente começou a ver que precisava ter um movimento um pouco mais coordenado para sensibilizar a causa. E aí isso vem sendo discutido não só nos Estados Unidos, isso já chegou em todos os cantos do mundo, inclusive aqui no Brasil. E eu acho que em 2010, Alexandre, quando houve o Programa Internacional de Avaliação, que é o PISA, até Sim. então, só para você entender, os países eles eram medidos pela quantidade de anos que o profissional passava estudando. Isso não é Uhum. muito antigo, nós estamos falando de 2010. Sim. E a partir de 2010, então, começou a se investigar a qualidade de ensino. Realmente, aqueles alunos que estavam formados no ensino médio
eles desenvolviam as competências de habilidades na área de matemática, de linguagens e de ciências. E aí, em 2010, foi o primeiro extrato que a gente teve aí de 70 países. Estados Unidos não foi um país muito bem nessa avaliação. Nós, até hoje, ainda como Brasil, não somos, né, não temos bons resultados nessa avaliação. E a partir daí, então, essa discussão ela ficou mais latente ainda. Foi onde realmente precisou ter cada vez mais programas de incentivo para essas áreas, para que elas fossem atrativas e para que o jovem se interessasse, então, numa formação que produza inovação, que produza tecnologia capaz de tornar essa nossa comunidade, né, a nossa sociedade competitiva. Então, na verdade, esse grupo STEM, ele surgiu numa necessidade mesmo nos Estados Unidos? Isso, aconteceu lá fora, mas, na verdade, com o PISA, quando teve ali a avaliação de 70 países, começou a ver que isso não era um problema deles. Isso era um problema Sim. que estava acontecendo no mundo inteiro. Uhum. Se a gente olhar hoje também, por exemplo, Alexandre, as meninas têm muita dificuldade ainda com as áreas da matemática e não se sentem ainda atraídas por esta carreira, sendo que é uma carreira que é super bem-vinda não só para as meninas, como para os meninos. Então, todos os países estão discutindo como é que torna esse processo mais atraente, mais interessante para as meninas, para os meninos, mas principalmente para os jovens, aqueles na faixa etária entre 18 e 24 anos, como que eles se tornam aí atraídos por esta carreira de inovação, de tecnologia, que é o que o STEM tem se proposto a buscar. E como é que você vê isso hoje aqui no Brasil, em todo o país? Não só aqui em Santa Catarina, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Santa Catarina, mas no Brasil hoje a gente já tem um grupo STEM grande, por exemplo? Não? Ou ainda falta bastante? Nós estamos caminhando, né, Alexandre? Assim, tem um processo a ser percorrido, existem grupos especializados, específicos, trabalhando sobre esta temática, buscando, existem seminários já nacionais, internacionais, onde os nossos pesquisadores estão buscando. Mas quando a gente olha os dados aí, principalmente das engenharias, a gente realmente percebe bastante, não é nem a atração, mas sim a retenção. Esses jovens vão perdendo o interesse. São cursos robustos e que muitas vezes ele vai trazer esse grau de significado lá depois quando ele já está no mercado de trabalho e que às vezes no processo de formação ele ainda não entendeu, ainda não se desenvolveu a ponto de entender a importância de se formar nessa área. Mas ainda como Brasil, diria, Alexandre, que temos um caminho ainda a ser percorrido e com certeza existem mudanças em cursos, né, como o novo ensino médio, como cursos profissionalizantes, novas metodologias. A pandemia, né, Alexandre, trouxe aí várias novas possibilidades, né, com o ensino remoto, com o uso de simuladores, para tentar tornar tudo isso mais atrativo, mais interessante, para que esse jovem realmente sinta essa vontade, esse desejo de se formar numa área STEM. E a gente sempre percebe, né, quando a gente vai fazer alguma matéria, por exemplo, sobre tecnologia, sempre se fala nessa falta de mão de obra de tecnologia, né, em qualquer área da tecnologia. A Fiesc mesmo sempre nos traz muito um pouco dessa demanda, né, ainda falta para as pessoas se interessarem mais. Agora imagine para um grupo STEM que é ainda mais qualificado ainda, por isso até que para o pessoal de casa que está nos assistindo agora, né, a gente separou aqui uma entrevista que nós fizemos com um jovem do Instituto Fiesc, que aliás ele veio do Maranhão e tem muita gente vindo de outros estados, né, aqui do Brasil, para Santa Catarina, para justamente se juntar a esse grupo seleto, né, de profissionais da tecnologia, da engenharia, matemática, etc. Vamos dar uma olhadinha, o nome dele, tem o nome dele aqui, ó, o Guilherme Matheus Lopes Souza, ele é pesquisador, tem apenas 23 anos de idade e ele trabalha com sistemas Fabris inteligentes, sistemas inteligentes para fabricação de produtos, né? E olha só, por que ele veio do Maranhão? Ele veio aqui, na verdade, em busca de um sonho, né? Para realizar um sonho, olha só. Um grande sonho que eu tenho é tentar integrar os sistemas Fabris, os diversos sistemas Fabris. Na fábrica você tem sistema para tomar conta de RH, você tem sistema para tomar conta de produção, você tem sistema para tomar conta de manutenção, de qualidade. E todos esses processos geram dados, geram informações. Então, se você consegue observar isso o mais no tempo real possível, você consegue, por exemplo, chegar ao nível de dizer que eu te consigo entregar 200 motores até amanhã
Por quê? Porque a minha máquina ela consegue fazer isso, porque eu estou olhando aqui nesse exato momento quantos motores a minha máquina consegue entregar por hora. Hoje você não consegue chegar nesse nível e hoje você tem diversos problemas que vão acarretar aí, às vezes, numa demora de entrega. Então, tudo isso é competitividade. Se eu tenho uma indústria que consegue entregar mais rápido, melhor e mais barato, ela vai, com certeza, ganhar mercado. Então, olha só, para você ter uma ideia, né, Tiago? O Guilherme, ele está trabalhando num projeto para tentar integrar todas as etapas da produção de algum produto, né? Isso, por exemplo, é o que o Grupo STEM procura fazer? Perfeito. Tem uma tecnologia, Alexandre, que a gente chama de simulação digital, ou do inglês digital twin. Só para você entender, ele simula todo o processo de produção de uma fábrica, por exemplo, de forma virtual. Então, antes de você fazer a produção de qualquer item, seja ele novo, seja ele um item que você já faz, que você quer implantar uma melhoria, você faz tudo isso primeiro no formato digital. Quando foi que a gente pensou no passado que isso ia ser possível? Mas você replica uma fábrica totalmente de forma digital, você simula o processo, você aprende, você vê qual a quantidade de mão de obras, os processos, tudo primeiro da forma digital, simulando para ver se vai dar certo, para depois trazer para o meio físico. Então, veja, é uma tecnologia que ela não é uma tecnologia do futuro, é uma tecnologia agora. Muitas das nossas fábricas, das nossas indústrias, inclusive catarinense, já estão empregando essas metodologias. Veja, no passado a gente tinha um método de tentativa e erro, a gente fazia, ia vendo, às vezes levava 1 ano, 2 anos até você acertar um processo produtivo. Hoje você faz tudo isso de forma digital primeiro, acerta, controla todas as suas variáveis para depois você passar isso para um processo físico, presencial. Então, isso é demais. E é esse o profissional, Alexandre, como o Guilherme aqui que falou agora, que é o profissional STEM, é ele que está buscando essas tecnologias. A gente tem falado muito aí, por exemplo, em Big Data, ciência de dados. Quantos profissionais eles estão fazendo o que a gente chama de mineração de dados? É um termo lá da parte física, mas na parte digital, ou seja, olhando as informações, os dados coletados, para transformar isso em informações reais, e isso muito, trazendo para um linguajar bem do dia a dia, para que o nosso público possa entender. Quando você vai, por exemplo, no supermercado e você vê um produto ao lado do outro, você tem que saber que tem muita inteligência ali por trás. Esses produtos eles não foram colocados ali ao acaso. Tem muito estudo por trás do comportamento desse consumidor para entender por que um produto está do lado do outro. Para que ele justamente, pessoas que compram aquele determinado item, também querem comprar um outro. E se eu coloco eles de forma mais facilitada, isso também acontece, né? Então, trazendo isso para o lado da indústria, para o lado dos profissionais STEM, eles estão buscando esse tipo de trabalho, de informação, o tempo todo. Quando eu falo, por exemplo, de internet das coisas, Alexandre, eu estou dizendo que tudo vai estar conectado na internet. Até uma mesa, uma cadeira, um processo, qualquer coisa pode estar conectado na internet. E é esses os profissionais que têm buscado desenvolver essas tecnologias para as inovações que a gente tem, por exemplo, no dia a dia. Nós temos hoje uma série de ferramentas aqui no nosso celular, por exemplo, que a gente nem imaginava que há 5, 10 anos atrás fossem possíveis. E hoje elas estão ali. Então, esse grupo, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia da informação, quanto de pesquisa, de estudo tem por trás para desenvolver um aplicativo que muda a nossa vida para sempre. Então, esses os profissionais que o STEAM tem abraçado e tem chamado aqui para o desenvolvimento dessas inovações e melhoria da nossa vida no dia a dia. Mas, ô Tiago, tá havendo uma dificuldade dos jovens se interessarem nessa área? Por quê? Porque é difícil, eles acham que assim, não, mas eu nunca fui bom em matemática, tecnologia e engenharia é muito complicado. Como é que a gente pode trazer esse jovem para se interessar mais? Ou assim, até para o pessoal de casa entender, quais são as disciplinas, o que se aprende, por exemplo, para fazer parte de um grupo STEM? Bem legal, bem oportuna essa tua pergunta, porque
Quando a gente fala, por exemplo, da atratividade do jovem, vocês todos já devem ter ouvido falar sobre o novo ensino médio, por exemplo. Uhum. Ou seja, a gente tinha uma taxa de evasão no Brasil de ensino médio muito grande comparado a outros países, e um pouco disso estava muito relacionado à falta da atratividade para esses jovens. Então, como é que você traz para o ensino médio, para um processo de formação básica, onde todos nós um dia passamos, né, ou vamos passar, como é que a gente faz com que isso seja mais atrativo? E é trazendo esse despertar, esse encanto dessa área da tecnologia para dentro do processo, por exemplo, que a gente consegue transformar. Vou te trazer alguns exemplos. Hoje nós trabalhamos aqui na Fiesc com um torneio de robótica. Ele é um torneio nacional, a gente é operador aqui em Santa Catarina, mas nós trabalhamos lá em sala de aula com o aluno desde 1 ano e meio de idade, essa paixão pela robótica. Nós temos hoje um robô humanoide que caminha pela sala de aula com as crianças, trazendo essa interação desde muito cedo, para explicar que esse futuro realmente ele vai ter esta nova configuração. Né? O nosso dia a dia como ele é hoje não vai mais acontecer. E para isso se tornar mais atrativo, Alexandre, a nova legislação do ensino médio, ela diz o seguinte, que vai ter uma parte comum para todas as escolas e uma carga horária, né, específica desse ensino médio vai ser para o interesse do jovem. Então, ele pode escolher um aprofundamento dentro de uma dessas áreas da educação básica, ou ele pode, inclusive, fazer um curso técnico, um curso profissionalizante dentro da própria formação do ensino médio. Quer ver um exemplo? Nós também trabalhamos junto aqui ao nosso ensino médio, o que a gente chama de um itinerário STEAM. E aí eu vou te explicar por que STEAM e não STEM. Nós colocamos essa letrinha A para evocar a questão das artes, da humanidade, ou seja, a gente quer um profissional, sim, muito conectado com tecnologia, com engenharia, mas um profissional crítico, conectado às pessoas, que entenda, né, o porquê das coisas, né, que ele consiga se questionar. Então, realmente, a gente buscou trazer elementos. Você perguntou de disciplinas, o que ele estuda. Você já imaginou estudar dentro do ensino médio, por exemplo, biohackeria, entender como é que as plantas podem ser tecnológicas e trazer tecnologia, por exemplo, para a biologia, para aquilo que a gente aprendia lá em biologia. Por exemplo, mídias digitais, os jovens estão nas mídias digitais. Como é que eu traduzo essa disciplina, mídias digitais, para um conceito das artes, da humanidade conectada a um STEAM com tecnologia que tem ali atrás? Nós temos, por exemplo, uma disciplina que é de games e apps, ou seja, os alunos desenvolvem aplicativos de jogos, outros aplicativos. Tem um projeto que eu sou muito encantado, Alexandre, um grupo lá de Criciúma, de ensino médio, eles desenvolveram pelas nossas impressoras 3D cadeira de rodas para pets, por exemplo. Olha então, só. conectando o lado social, mas trazendo o tecnológico e ajudando a resolver problemas da comunidade, do dia a dia. E é isso que a gente quer, trazer significado, elementos, e esse novo ensino médio, ele tem que vir com esse objetivo, para que a gente possa, sim, trazer mais conteúdo, mas um conteúdo que seja atrativo, que esse jovem entenda e sinta prazer em fazer e se desenvolver. Mas até da forma como você está falando aqui, já encanta também. A gente já começa a visualizar um pouco esse mundo da tecnologia e no que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer e entrando nesse meio de tecnologia para tentar transformar alguma coisa ao meu redor e tal, entendendo games, entendendo, por exemplo, os aplicativos de celular, tipo, eu utilizo, mas não sei como que eles são feitos e tal. Quer dizer, desmistificar um pouco essa complexidade da tecnologia e trazer para o real. É mais ou menos isso. Isso, e dentro da sala de aula, né, Alexandre, estudar projetos que sejam reais. Sim. Não adianta a gente, né, falar em século XXI e trazer apenas uma teoria. Os alunos hoje eles não conseguem mais se conectar com isso. Entendi. E mesmo aquela pessoa que pensa assim, tá, mas eu já passei do meu ensino médio, o que eu posso fazer? Hoje nós temos aqui uma série de soluções de termos de cursos profissionalizantes, sejam eles cursos técnicos, cursos rápidos, em várias dessas áreas que eu falei há pouco. Então, não importa, viu, Alexandre, a idade, não importa em que momento da fase da vida a pessoa está.
né? Ela pode se desenvolver, ela pode buscar uma forma de entender essas tecnologias e encontrar um novo local de trabalho. Perfeito. Você veja, tem instituições internacionais que dizem que as crianças de hoje em dia, 80% delas vão trabalhar em empregos que nem existem ainda. Ou seja, como é que eu preparo esse jovem, essa criança que está hoje em sala de aula, para um emprego que a gente nem sabe o que vai ser? Hoje, por exemplo, nós temos em várias empresas analista de mídias digitais. Há 10 anos atrás, isso nem se pensava. Como essa área, por exemplo, de marketing digital, e-commerce, isso explodiu, isso está avançando demais. Então, com certeza, a preparação para o mercado de trabalho é a melhor opção. E está surgindo, Alexandre, muitos empregos. Você falou antes da falta de mão de obra. Não está faltando emprego, está faltando pessoas habilitadas, capacitadas, prontas para desafios que evoquem essas questões, Exato. que dominem a inteligência artificial e todas essas outras tecnologias que eu citei há pouco. Isso sim está faltando. É e verdade. os dados que a gente tem mostram que tem muito emprego aí para essa área também. Verdade. Então, olha, depois do intervalo a gente vai até mostrar que muita gente, claro, está vindo para Santa Catarina de outros estados justamente porque está encontrando aqui um ambiente propício para isso, para desenvolver cada vez mais tecnologia. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no nosso Conexão ND, falando de inovação, tecnologia e de um grupo bem especializado, STEM. A gente vai aprofundar mais daqui a pouquinho. Continuando o Conexão ND de hoje, falando sobre tecnologia, sobre inovação e principalmente sobre um grupo bastante especializado que existe já no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil também, em Santa Catarina, Florianópolis também existe, que é um grupo STEM, que é especializado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Aí você pode se perguntar, né? Pô, mas será que eu um dia posso fazer parte desse grupo? Né? Porque eu gosto tanto de tecnologia, será que é muito difícil chegar lá? Bom, a gente está conversando aqui com o Thiago Corbi, que é gerente de educação básica e também profissional da Fiesc, Federação das Indústrias aqui do nosso estado, né, Thiago? E a gente mostrou agora há pouco até que o Guilherme é um estudante, na verdade ele já é pesquisador de engenharia, faz parte desse grupo STEM, ele veio do Maranhão para Floripa para desenvolver sistemas inteligentes dentro de fábricas, né, para tentar agrupar vários sistemas em um só e tornar a indústria mais competitiva, segundo é o sonho dele. Mas aí a gente perguntou para ele, mas por que você veio para Florianópolis? Olha só o que ele respondeu. Aqui eu encontrei um ambiente muito bom, um ecossistema que tem pesquisa, desenvolvimento e inovação, que leva em consideração que essa base que eu expliquei anteriormente vai trazer competitividade. Eu acho que o que é mais importante é você já ter isso, você já entender que, não, isso é investimento. Isso eu sei que vai trazer competitividade. Em muitos lugares você tem indústrias que consideram um investimento ali, um sistema que vai te dar mais dado, mais informação, besteira. Acha que é caro, acha que não vale a pena. Quando na verdade a gente sabe que é o futuro. Na verdade é o futuro e é o presente também hoje, né, Thiago? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vê que as indústrias elas estão sentindo a necessidade de contratar esse tipo de profissional mais qualificado. Porque não é mais só um investimento que é besteira, como ele falou, né? É uma necessidade? Com certeza, Alexandre. Se a gente parar para pensar, a gente fala que STEM, ou STEAM, como eu também gosto de falar, é a profissão do futuro. Mas se a gente olhar, a gente fala de profissão do futuro porque é uma tendência, está crescendo. Cada vez mais está se demandando esses profissionais. Mas vamos falar de números, por exemplo, mais atuais, só para a gente entender, no primeiro semestre, ou seja, de janeiro a julho, aqui quase um pouquinho mais do que o primeiro semestre, nós tivemos de saldo de emprego positivo aqui em Santa Catarina de 2.314 vagas.
Se a gente comparar os mesmos períodos, vamos pensar em 2020, onde a gente estava aí no auge da pandemia, primeiro semestre. Sim. Esse saldo também foi positivo, tá? De 297 vagas. Em 2019, pré-pandemia, nós estamos falando de 410 vagas. Ou seja, só neste ano, 21, a gente está falando de 6 vezes mais vagas de saldo positivo para essa área STEM do que nos 2 últimos anos. Então, assim, quando a gente fala que é uma profissão do futuro, é porque isso está crescendo. Mas se eu não tivesse essa demanda neste momento atual, nós não teríamos esse saldo de vagas que nós estamos apresentando. E aí, além disso, né, Alexandre, o que é interessante? A indústria está demandando, não está conseguindo encontrar esses profissionais porque eles não têm essa formação já qualificada. Nós estamos, né, como federação, muito atentos, buscando opções, né, formatos de formação para capacitar esses jovens, mas só para a gente falar de remuneração, que eu sei que é uma coisa que o jovem olha e pensa assim, será que vale a pena fazer um curso nessa área? Será que vale a pena eu me preparar? 162% a mais é a remuneração dos Puxa. profissionais STEAM, comparado em todas as outras ocupações hoje, dados do CAGED, dados aí que a gente tem de informação, ou seja, nós estamos falando de uma remuneração média aqui de R$ 6.260 para um profissional da área de STEM, contra uma média de R$ 2.479 de todas as outras profissões. Ou Olha seja, só. realmente é uma área que ela desperta o lado econômico, enfim, né, porque ela alavanca, mas ela é extremamente atrativa do ponto de vista de desafio, porque não tem rotina, não tem nada padronizado, cada entrega é uma solução diferente, é um projeto diferente, mas também com uma remuneração aí muito atraente, muito interessante. E aqui a gente está falando de remuneração média, ou seja, né, a gente tem dados aí que passam aí muito desse valor que eu acabei de citar para vocês. Entendi. Agora sim, ó, para a pessoa que está em casa, que percebeu, por exemplo, poxa, dá para ganhar muito mais sendo um profissional STEM, como é que eu faço? O que que eu preciso estudar? É fazer um curso de, sei lá, tecnologia da informação? O que que é preciso estudar? Engenharias? Perfeito. Nós temos um itinerário completo, se a gente parar para pensar, em todo tipo de pessoa, de profissional e de vaga. Foi um tempo, Alexandre, em que o que era mais importante era um diploma, era um certificado onde eu entregava lá na minha empresa e eu Sim. recebia uma remuneração de acordo com aquele certificado. Sabe o que o profissional precisa apresentar hoje? Competência. Ele precisa saber fazer e principalmente também saber ser. Ou seja, ele precisa ser um profissional completo. Se eu estou procurando um profissional para trabalhar em ciência de dados, para me ajudar a transformar dados em inteligência, o que é mais importante para mim? É alguém que tem experiência, que sabe desenvolver, muito mais do que um currículo. Ah, mas isso quer dizer então que a formação, o currículo em si não é importante? Claro que é, no sentido de que ele vindo para uma instituição, né, qualificadora, que tem um método seguro, um processo de formação vai trazer essa condição. Nós temos hoje portfólio, sim, de ensino superior, de engenharia, os tecnólogos que são ensino superior, uma formação num tempo um pouco menor, mais reduzido e mais focado para uma demanda. Nós temos os cursos técnicos que têm um tempo aí mais ou menos de 2 anos de duração, Alexandre. Então são ocupações, são profissões aí e tem técnicos extremamente interessantes, né, como cybersistema para automação, internet das coisas, automação industrial, desenvolvimento de sistemas, vários cursos aí na área de TI. Então, realmente, assim, tem várias opções bastante atraentes. E tem cursos rápidos, ou seja, eu já sou um profissional que estou nessa área, estou entendendo e eu preciso desenvolver uma competência muito específica. Então, tem cursos hoje extremamente curtos, aí de 100 horas, de 200 horas, 300 horas, enfim, tem várias opções hoje, não é mais como era no passado, que tinha apenas aquelas formações bem tradicionais, bem específicas. E por que uma instituição de ensino pode ajudar você nessa caminhada? Vou falar um pouco da nossa experiência. A nossa experiência é aulas práticas, desenvolvimento de situações em laboratórios, aprender a fazer aquela profissão, experimentando projetos. Esse projeto que eu te falei da cadeira de roda e tantos outros que a gente tem feito,
eles trazem esse nível de significado e o jovem, quando ele sai daqui, ele sai realmente sabendo fazer a sua profissão, a sua atividade. E é isso, sabe, Alexandre, que o mercado está pedindo, pessoas que saibam fazer, que tenham, né, condição de fazer a sua entrega do desafio, porque o que a indústria precisa? Ela precisa de inovação, de desenvolvimento. Então, se eu sei fazer, se eu estou pronto, se eu estou qualificado, com certeza o mercado vai disputar muito esses profissionais que vão entregar soluções eficientes e que vão alavancar os seus faturamentos, as suas produções e vão trazer maior rentabilidade e competitividade para as indústrias. Por exemplo, Tiago, se eu estou entrando num curso, por exemplo, de engenharia, vou fazer engenharia elétrica, ou engenharia mecânica, enfim. Depois que eu faço esse curso de engenharia, eu posso procurar, por exemplo, o Senai, a Fiesc, para tentar me qualificar dentro de alguma área que eu sei que vai me trazer um bom desafio, né? Em termos de tecnologia, de criar alguma coisa bacana para a indústria, por exemplo. A Fiesc e o Senai, eles oferecem esse tipo de formação? Com certeza. Não só para esse profissional formado, para esse engenheiro, e não é muito distante essa realidade. Hoje nós temos muito profissional graduado que se formou há um tempo, que está na indústria e que diz o seguinte: olha, no meu processo de formação não se estudava, por exemplo, sobre inteligência artificial. Então eu vou lá no Senai, vou buscar esta competência específica e a gente vai ajudar esse profissional a desenvolver esta competência. Mas também para aquele profissional que não é engenheiro, não tem um curso técnico e que diga assim: poxa, eu quero começar nessa carreira. Opa! Eu vou dar um exemplo aí, Alexandre, da área de tecnologia da informação, que é uma área que a gente tem crescido bastante. Você falou, Florianópolis hoje tem sido o novo Vale do Silício, né? A gente está atraindo aqui um pool de empresas da área de tecnologia da informação excelente. Nós desenvolvemos hoje software para o mundo inteiro aqui de Florianópolis. Né? E realmente a gente está atraindo casos aqui como o Guilherme, que veio de outro estado, e hoje com home office, com outras formas flexíveis de trabalho, profissionais tanto daqui quanto de qualquer lugar, está muito mais conectado. E aí eu estou trazendo esse exemplo porque a gente trabalha aqui com uma estratégia, por exemplo, de jornada de tecnologia da informação, que nós chamamos de Lab 365. Ou seja, 365 dias do ano, esse aluno pode estar aprendendo a desenvolver, a programar. Quando a gente fala programa de computador, linguagem de programação, parece uma coisa muito distante da nossa vida. Mas ela está em tudo. Tudo que a gente parar para pensar tem uma linguagem de programação por trás, tem um código, tem um sistema, tem um software. E nós trabalhamos desde aquela pessoa que não sabe nada, que chegou assim, né? Dia zero, não sei nada, eu quero aprender a fazer. Por exemplo, como jornalista. Por exemplo, como jornalista, posso aprender também? Claro, com certeza. E de uma forma, né, Alexandre, divertida, para um aplicativo. Você começa desenvolvendo programação em bloco, aprendendo como é que faz isso. Depois você vai seguindo para coisas mais complexas, até quando você se dá conta, você já está desenvolvendo um aplicativo que pode estar aí na sua loja virtual do seu celular para você comprar, né, para você distribuir gratuitamente. Então, essa área, por exemplo, tecnologia da informação, é uma área que está crescendo demais e a gente está muito atentos a isso. E a forma como a gente está aprendendo. Nós estamos falando hoje, Alexandre, do que se chama de um mundo figital. Eu vou repetir, figital. Físico mais digital. Ou seja, eu tenho sim uma experiência física, mas ela não é mais a experiência física apenas, ela é uma experiência conectada a um universo virtual. E aí, como é que eu uno isso e como é que eu transformo isso, de fato, numa experiência para tudo? E eu não estou falando aqui só de educação. A gente falava de educação à distância um tempo atrás, as pessoas pensavam que elas iam sentar na frente de um computador e assistiam uma aula, alguma coisa assim. Hoje, ela senta na frente do computador com um simulador, onde ela tem que treinar ali as habilidades dela para aquele curso, para aquela fazendo, programando isso de forma digital. Então, nós temos programas que o aluno recebe uma parte do material de forma física e ele tem que desenvolver conectando aquilo com a internet. Né? Então, são experiências de fato
muito interessante e que daqui para frente a pandemia nos mostrou, né, Aham. Alexandre, que tudo vai ser phygital, É né? A gente verdade. vai ter um híbrido aí durante muito tempo. Agora, sabe o que eu achei interessante, Tiago? O Guilherme, esse rapaz que a gente mostrou agora há pouco, né? Ele quis unir essa coisa, claro, de experimentar na prática esse ambiente aqui em Florianópolis, né? Porque aqui tem vários laboratórios, tem a infraestrutura necessária para ele poder construir e tal. Porque ele poderia até estar lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão, fazendo virtualmente. Mas não, ele preferiu vir para cá. Aí até perguntei para ele, né? Tá, mas como é que você está agora, né? Como é que está essa coisa de você ter mudado de cidade, de estado, porque é bastante longe, né? Olha só o que ele respondeu, vamos ver. Eu estou há 4 meses aqui e estou muito bem, me instalei muito bem. É uma cidade muito boa, tem muita infraestrutura. Saudade da família? Tem um pouco, é muito distante, né? Mas não é... Quando você busca por um sonho mesmo, quando você vive ali aquele sonho, você acaba vendo que vale a pena. Então, para mim, valeu a pena. Olha só, então, para ele valeu a pena, é a realização de um sonho e é até um toque, né, uma dica que a gente dá para as pessoas de Florianópolis, do estado de Santa Catarina, que olha só o exemplo dele, veio do lado do Maranhão porque aqui tem espaço para trabalhar nessa área. Então, você que é dessa área, que gostaria de se desenvolver, tem espaço aqui em Florianópolis e em todo o estado de Santa Catarina, né, Tiago? Perfeito, Alexandre. E o que esse jovem nos mostra é que o ecossistema ele é importante. Nós não estamos falando de um único emprego, nós estamos falando de um conjunto de empresas, numa cidade em que respira tecnologia. Hoje, quantos, né, passeando aqui por Florianópolis, se a gente pegar, quantos coworking, né, quantos espaços de trabalho compartilhado, quantas empresas de tecnologia, e isso inspira, porque a gente troca informação, a gente faz o que a gente chama de network, que é essa rede de relacionamentos, e que claro que o digital ele é importante, que a gente pode, mas quando você está inserido nesse ecossistema, ele realmente faz muita diferença. Tiago, querido, eu quero te agradecer muito, mas a gente infelizmente não tem mais tempo. Já te convido para você voltar aqui outra vez no Conexão para a gente falar mais desse assunto. Muito obrigado, Tiago. Tiago Corbi, que é gerente de educação básica e profissional da Fiesc. Grande abraço para você, ótima noite, obrigado por ter vindo aqui, ter participado com a gente. E Alexandre, obrigado pela oportunidade, um abraço para você e para todos que estão nos ouvindo. Valeu, obrigado e boa noite para você também. Até próxima quarta-feira aqui no Conexão ND.